Olá amigos prevencionistas, vamos para mais um vídeo para o canal Tech Segurança. Dessa vez vamos falar por que você, Tech Segurança, deve fazer um relatório diário aí das suas atividades. Roda a vinheta. Bom, eu considero o relatório diário aí uma obrigatoriedade para o Tech Segurança. Você todo dia anotar aquilo que você faz. Até porque existe aí uma ideia errada sobre a Tech Segurança de que as pessoas acham que você não faz nada, né? Então, escreva aquilo que você faz, né? Então, o relatório é para isso, né? E aí uma das coisas que nós aprendemos no curso de Tech Segurança do Trabalho, né? É que devemos registrar tudo que nós fazemos. Mas durante a minha trajetória como profissional, eu vi poucos profissionais que faziam isso no dia a dia, né? Pouco que eu digo é poucos mesmo. A maioria não se dá o trabalho de registrar aquilo que ele faz. E pode fazer falta para você lá na frente alguma coisa, tá? E eu vi isso acontecer. Então, a minha dica aqui para você é: registre tudo. Tire um tempinho do seu dia lá para marcar. No mesmo dia, que se você deixar para o dia seguinte, você pode esquecer já de algum detalhe, alguma coisa que aconteceu e você não marcou. Então, de preferência, faça no mesmo dia. Ou, por exemplo, na hora do almoço, tire uma pausinha lá e escreva, né? Isso se você não tiver tempo de escrever enquanto você está realizando suas atividades. Eu tinha sempre ali alguma coisa para anotar, né? Então, alguma coisa que eu pensei é importante anotar agora, porque senão eu vou acabar esquecendo. Então, eu já anotava ali. Depois eu colocava no relatório, aí sim, aí certinho, lá na planilha, e eu fazia o meu relatório diário. E esse relatório não é um relatório que você vai ficar mostrando para os outros, você vai ficar apresentando para o seu chefe, nada disso. É um relatório seu, é coisa sua, assim. Se precisar, você vai ter em mãos. Lá um belo dia, alguém falou alguma coisa, fala, não, pera aí, eu tenho anotado. Isso é muito bom, tá? Isso tira qualquer dúvida, né? Porque você vai mostrar para a pessoa na hora, né? Aquilo que você está falando, você tem como provar. Então esse relatório é importantíssimo, esse relatório diário. E a maioria de nós tem dificuldade. Pensa com você mesmo, tem dificuldade de falar o que nós fazemos no nosso dia a dia. Alguém pergunta, mas o que a Tech Segurança faz? Você fica com aquela... Para responder, né? Você tem que pensar para responder, né? E mesmo que você responda, talvez você não consiga dizer exatamente para a pessoa o que você faz. Eu até fiz um vídeo já sobre isso, né? Vou deixar aí na descrição, né, o vídeo, que eu falei sobre esse assunto, né? De como a gente responder quando alguém pergunta, né, o que você fala. Então o relatório diário, como o próprio nome diz, né, é um relatório diário, né, você vai fazer todo dia, né, e você deve estar anotando lá, né, de preferência, horário, tá, horário que você fez a atividade, qual é a atividade, né, uma descrição bem básica, né, que você vai lembrar depois, né, e se for o caso, né, pessoas que estiveram com você também anote, né, se foi numa reunião, por exemplo, né, quem estava nessa reunião, enfim. Mas é bem básico. Dia, horário, né? E uma descrição básica ali do que você fez para cada horário, né? Digamos que teve uma reunião que demorou 2 horas. Então, nesse período de 2 horas, você vai marcar lá qual é a reunião, o tema da reunião, só. Você não vai marcar, elencar ali os assuntos discutidos nessa reunião. Essa reunião vai ter uma ata e tal, então você não precisa fazer isso. Mas descreva que você esteve nessa reunião. Porque se alguém questionar um dia, né? Onde você esteve naquele horário, você vai estar lá marcado para você lá, né? Você tem como provar. Não, eu estava nessa reunião. Beleza. Então anotando aí, como eu disse, né? Você deve anotar tudo. Coisas simples, tá? Mesmo que seja coisa simples. Fui sair do meu departamento, fui buscar uma cópia de um documento no departamento pessoal. Coloca lá que você foi fazer isso. Que documento é esse, né? De repente é um documento importante. Então, escreva lá, né? Se você participou de um DDS. Eu fui na área tal participar do DDS. Escreva que você esteve lá e anote o tema do DDS. Isso é legal também. Então, a ideia aqui do relatório é que no final do dia você tem aí todas as atividades que você fez durante o dia. Tudo. Tá tudo anotado lá, né? Pode surgir aquela ideia assim, mas tem dia que eu tenho pouca coisa para fazer. Não importa, se você tem pouca coisa para fazer, anote o que você fez.
É importante estar anotado, só isso. E aí a pergunta, eu até já respondi um pouco, mas a pergunta que fica é: por que você deve fazer esse relatório diário? E aí eu pensei nisso aí, né? Quando eu comecei a fazer esse relatório diário, né, na empresa que eu trabalhava, né? Tinha um amigo meu que fazia também, né? Que nós estudamos juntos, fizemos curso junto. E só que eu comecei a trabalhar antes dele. Depois ele foi para a empresa, né? Foi contratado, né? Então, e ele fazia também esse relatório. E quando eu comecei a fazer esse relatório, eu não tinha muita coisa para escrever lá. Porque eu era um técnico de segurança novo, eu passava muito tempo em treinamento, né? Eu já comentei aqui, né? Que eu fazia treinamento de prevenção em combate a incêndio, tinha um treinamento específico para pessoas que retornavam de acidente, e eram a semana toda o treinamento. Só que assim, durante o treinamento acontecia coisas que eu achava interessante pôr no relatório. Sei lá, alguém comentou alguma coisa durante o treinamento, eu achava, nossa, esse é bom eu colocar no meu relatório. Amanhã depois eu posso precisar disso. Então não é porque você está numa atividade específica que você não vai ter coisa para anotar ali, né? Anote tudo. É tudo mesmo que você achar que é interessante, que é importante, anote nesse relatório, né? No final, né, do mês lá, né, você vai fazer um balanço, né? Pode ser que tenha coisa lá que realmente nunca vai ter importância nenhuma. Mas não descarte nada, tá? Deixe lá. Guarde com você, né? Eu tinha o relatório escrito, porque eu escrevia ali durante o dia, né? Eu ia anotando a caneta, né? E eu tinha um relatório que eu fazia no computador e ficava lá, era um arquivo meu que ficava escondido. Eu escondia o arquivo para as pessoas não verem, né? Mesmo que alguém acessasse meus arquivos lá, ele não ia achar isso aí, né? Que estava lá, tipo, criptografado, né? E aí, né? Isso me possibilitou, por exemplo, alguém, num momento qualquer lá, né? De alguém começar a perguntar, né? Surgiu o assunto, não, mas e aí, quando que foi isso? Alguém lembra? E eu tinha anotado. Então, me ajudou nessa parte, né? Então, vejo que é importante ter esse relatório diário das suas atividades. Qualquer coisa, como eu disse, né? Anote tudo. Não tenha preguiça de anotar, né? Além de provar, né, o que você faz no seu dia a dia, né, o relatório diário ainda pode servir para defender possíveis processos futuros. Tá? Então isso é muito interessante. Né? E ainda outro ponto importante que o relatório pode ajudar é servir como uma fonte de dados. Né? Lá no futuro você vai consultar essa planilha lá que você tem lá com dados que você está precisando naquele momento. Que ficou lá no passado, que alguém esqueceu e tal, né? Ou perdeu os dados e você tem lá, né? Eu tinha uma atividade que eu fiz numa época que era... Eu estava fazendo monitoramento nas áreas, né? De iluminamento. E então, obviamente que esse trabalho era feito à noite. E aí eu anotei todo esse material, guardei tudo, eu tinha no meu relatório. Claro que foi feito um relatório completo sobre todas as avaliações, né? Mas eu tinha anotado comigo, né? Onde eu estive naquela noite, nos lugares que eu estive fazendo avaliação, tal, né? Tava tudo anotado comigo. E lá no futuro precisou, né? E eu tinha esses dados. E aquele relatório, ó, ninguém sabia mais para onde foi, né? Mas eu tinha anotado comigo. Então eu não precisei fazer avaliação novamente, né? Daqueles locais, né? Claro, específico, eu tô falando, né? Mas, de modo geral, sim, a gente fazia avaliações. Concluindo esse assunto do relatório, né? Para encerrar o assunto ainda, porque eu acho que eu considero que é importante, né? Então, se você adquirir esse hábito de escrever tudo que se faz, você vai ver assim que vai trazer muitas facilidades para você na execução de suas tarefas do dia a dia. Isso vai ajudar muito, né? Então não é como eu falei, não é um relatório que você vai ficar lá mostrando para o seu amigo, mostrando para o seu chefe, nada disso, né? É um diário seu, é como se fosse um diário. Então você está todo dia ali colocando aquilo que é importante para você, né? Quanto às entregas que tem que se apresentar ao seu chefe, isso é outra história, né? Isso não está lá, não tem nada a ver com o relatório. Mas pode estar anotado também, né? Ele pediu alguma coisa para você, isso pode estar no seu relatório. Né? Mas o que nós temos que ter em mente e que nós queremos é nos resguardar de possíveis situações difíceis e criar uma fonte de dados para futuras pesquisas. Então, nesse caso, às vezes lá no futuro você vai enfrentar uma situação e que você tem no documento, fica muito mais fácil de você se sair bem dessa. Então, importante, não queira fazer desse relatório um livro, não é um livro. Tá? Como falei, anotações básicas, apenas escreva o que realmente interessa, é o básico ali.
que fique lá anotado, né? E também tomar cuidado para você não escrever coisas que depois você mesmo não vai entender. Então escreva de forma clara, né? Que lá no futuro, se você ler, você vai entender, né? Isso também não adianta nada escrever um negócio que depois nem você entende, né? Então é para isso que vai servir esse relatório diário. Mas reforçando aqui, né? Você é um técnico de segurança do trabalho, faça esse relatório diário. Não esqueça disso, não deixe passar em branco, anote tudo. Tudo mesmo, tá? Porque lá no futuro isso vai te ajudar. E eu posso provar isso aí, né? Porque isso aconteceu comigo, né? Eu precisei e eu tinha lá anotado. Então, aliás, um tempo atrás, né? Vocês sabem, eu estou aposentado, né? Mas um tempo atrás eu achei um desses relatórios comigo, né? Aqui, na minha casa aqui, né? Bom, claro, eu não trazia essas coisas para casa, mas quando eu me aposentei, eu acabei pegando algumas coisas que eu tinha lá, né? Numa pasta. E isso veio no meio, né? E eu tinha lá uma folha desse relatório, eu estava lá, né? Isso anotado a caneta que eu estou falando. Né? Então foi até legal, eu comecei a relembrar naquele dia, né? Puxa, esse dia, onde eu estava lá naquele lugar, naquele departamento, eu estava fazendo isso, né? Enfim, é bem interessante. Então faça esse relatório, tá? É uma dica para vocês aí e que pode valer ouro lá no futuro. Valeu, até o próximo vídeo. Fui!